Duas verdades opostas podem existir ao mesmo tempo? Por exemplo, você pode não merecer nada de Deus e ao mesmo tempo merecer? Vamos entender isso aqui através da Bíblia. Como essas duas verdades, eu afirmo que sim, neste caso, podem existir. E por que você, que é uma pessoa de fé, mas às vezes diz assim, eu não mereço nada de Deus. Quem sou eu para cobrar alguma coisa de Deus? Quem sou eu para reclamar dos meus problemas? Eu tenho mais é que ter força para aguentar, para sofrer, porque Jesus sofreu e tudo mais. Você que pensa assim, não importa se você é católico, evangélico, uma pessoa sem denominação, não importa. Você crê em Deus e você pensa assim, quem sou eu? Quem sou eu para merecer alguma coisa de Deus? E logo, esse pensamento que você tem inibe a sua fé. E você fica nessa situação de o que Deus me der está bom. Vamos entender aqui, vamos viajar agora lá para Tiro e Sidom. Jesus visitou essas duas cidades, que hoje, atualmente, é o Líbano. Fica ali ao norte de Israel, ao norte da Galileia, onde Jesus passou muito do seu tempo. Então, diz o texto sagrado, a partir do versículo 24 do Evangelho de Marcos, capítulo 7, que, levantando-se dali, foi Jesus para os termos de Tiro e de Sidom. Quer dizer, ele saiu de Israel. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Quer dizer, Jesus estava tentando tirar um tempinho para ele, né? A gente entende aqui que ele queria um tempo para refletir, recuperar as forças e tal. Mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, um demônio, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Veja, essa mulher, essa mãe, você pode imaginar aflitíssima pela sua filha, que era endemoniada. Não diz aqui quais os sintomas que ela tinha, mas podemos imaginar. Nós sabemos que uma pessoa debaixo de uma opressão demoníaca, ela pode apresentar N sintomas, desde comportamento agressivo até comportamento depressivo. Ela não tem forças para nada, para sair do quarto, para comer, para tomar banho. E às vezes tem uma força descomunal. Nem 10 homens conseguem segurar uma jovem endemoniada. Enfim, aqui não diz, mas sabemos que ela era uma mãe aflita. E ouvindo falar de Jesus, ela deixou a sua filha em casa e foi buscar Jesus. Foi aos pés dele, digamos assim. Ele estava ali para descansar. Ele estava ali não no momento público de atendimento ao público, mas ela foi, entre aspas, incomodá-lo aonde ele estava repousando. Quer dizer, ela ousou. Sabe aquelas pessoas que, por consciência de não merecer nada, elas, antes de abrir a boca, já estão pedindo desculpas? Desculpe incomodar, desculpe isso, desculpe aquilo. Pois é, essa mulher não pediu desculpas, porque a sua aflição a forçava a buscar socorro. Então ela foi até o Senhor Jesus e lançou-se aos seus pés. E o texto enfatiza que esta mulher era grega, cirofenícia de nação, quer dizer, estrangeira, não era israelita, não era judia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui Jesus estava fazendo um teste para a fé daquela mulher e deixando registrado para o nosso benefício, o benefício de todos que viessem a tomar conhecimento dessa ocasião,
que a fé supera o sangue, supera o parentesco, supera os méritos, supera tudo. A fé nos faz merecedores quando não somos dignos de nada. Quando ele disse, não é bom tomar o pão dos filhos, é preciso saciar os filhos primeiro, quer dizer, ele estava dizendo que o compromisso dele, e ele estava correto profeticamente sobre isso, era levar ao povo de Israel a oportunidade da salvação primeiro. Israel tinha a primazia por causa da aliança que Deus tinha com Israel. Então, Jesus estava dizendo, eu tenho que primeiro dar o pão para os filhos. E de tabela chamou a mulher de cachorrinha, não é? Você pode imaginar, se você recebesse tal palavra, se você fosse tratado dessa forma na igreja, não é? Digamos que você vai à igreja, você bate na porta de uma igreja, qualquer igreja, e o pastor fala para você, olha, eu entendo o seu problema, mas primeiro eu tenho que atender aqui as pessoas da igreja e você, como um cachorro vira-lata que entra da rua, entrou aqui na igreja, tem que esperar, se sobrar alguma coisa eu dou o resto para você. Você imagina o que você faria se você ouvisse isso? Pois é, foi nessa altura. Mas Jesus estava fazendo uma prova de fé com a mulher. Ele não estava humilhando a mulher. Ele estava fazendo uma prova de fé para provocar a fé da mulher e deixar a lição de fé para todos nós. Diante dessa palavra, olha só o que a mulher fez. Olha a reação dela. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor. Ela não discordou. Ela não falou, como ousa? Você, judeu, vem lá da sua terra. Eu sabia que vocês, judeus, são isso, são aquilo. Não, ela não discordou de Jesus. Não deixou entrar no coração dela nenhum sentimento ruim. Mas concordou. Por quê? Porque ela manteve o foco no que ela precisava. E isso é muito importante porque quantas pessoas perdem o foco? E por uma bobagem criam confusão. Perdem o foco. Ela não perdeu o foco. O que eu preciso, não importa se esse homem vai me chamar de cachorrinho, de cachorrinha, de porco, de gato, não importa o que ele vai me chamar. Não importa o seguinte, minha filha está desesperada e se ele puder me ajudar, eu não vou contra ele, não. Chame-me o que quiser, mas eu quero a ajuda da minha filha. Ela não perdeu o foco. Então ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Não houve oração, não houve exorcismo, não houve ritual, não houve nada. Apenas a palavra daquela mulher, de tão poderosa. O demônio na filha dela, à distância, não resistiu e saiu. Não foi, veja que não foi a palavra de Jesus, foi a palavra da mãe. Por essa palavra, o demônio já saiu da tua filha, pode ir embora. Qual o segredo das palavras daquela mulher? Aí entra duas verdades contrárias que existem ao mesmo tempo. Ela sabia que ela não merecia nada. Ela não era digna de nada. Uma cachorrinha debaixo da mesa dos seus donos. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha fé que Jesus poderia ajudá-la. E isso, meu amigo, minha amiga, é a fé que falta para muitas pessoas. Nós precisamos da fé que nos informa que nós não somos nada. Sim, precisamos dessa fé que nos faz humildes, a fé que
nos faz enxergar a nossa condição caída. Quantas vezes nós erramos, decepcionamos a Deus, não merecemos nada. Somos falhos, somos pó, um vapor que agora aparece e depois desaparece. Nós precisamos dessa fé, a fé que nos mantém com os pés no chão, ou melhor dizendo, com o nariz no pó. Nós precisamos dessa fé. Essa fé é importantíssima. Mas também nós precisamos da fé que crê que não é por mérito que Deus nos atende. Deus não nos atende porque merecemos alguma coisa, porque somos alguma coisa. Ele nos atende por causa da fidelidade dele à sua própria palavra. Ele nos atende por causa de crermos na promessa, na palavra dele. Então a fé que cobra os seus direitos e ao mesmo tempo sabe que não tem direito nenhum, é a fé que produz o milagre. É isso que nós vamos fazer nesta sexta-feira da paixão ao pé da cruz. Nós vamos ao pé da cruz como essa mulher grega, sirofenícia, se lançou aos pés do Senhor Jesus. Se Jesus estivesse aqui em carne e osso, nós nos lançaríamos aos pés dele. Mas a cruz que o representa, nós vamos lançar-nos ao pé da cruz, representando a ele, e vamos dizer, Senhor, nós não merecemos nada, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui para cobrar a promessa que o Senhor fez com respeito à família, com respeito à oração feita em concordância, se ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus. Nós estamos aqui porque nós não podemos fazer nada pelas nossas famílias, mas precisamos que o Senhor faça e cremos que o Senhor pode fazer. Minha filha está em casa desesperada, minha filha está depressiva, meu marido está nos braços da amante, meu filho está nas drogas, minha filha diz que Deus não existe, que o Senhor não existe, que meu filho é incrédulo, e eu estou aqui clamando pela minha família. Eu creio que o Senhor pode me ajudar. E uma migalha, se for uma migalha que cair da mesa, já é o suficiente para resolver o problema da minha família. Você pode ter certeza que quem demonstrar essa fé nesta sexta-feira da paixão vai voltar para casa como aquela mulher sirofenícia, não ofendida, mas regozijante, porque foi atendida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.